Glória a Deus. Amém? Aleluias. Não deixe que nada te faça sair dessa atmosfera de unção, de entendimento. Amém? Mas antes de entrarmos na palavra, eu quero aqui, todos os anos, primeiro não foi fácil, a gente fomos estudando para melhorar e sermos prático e fazer com que a igreja, as pessoas entendessem o que é o projeto de vida. O projeto de vida não é uma campanha. O projeto de vida não é uma macumbaria gospel, né? O projeto de vida não é uma mágica, né? O projeto de vida não é nada disso que eu falei aqui agora. O projeto de vida é fazer as pessoas entender que para ela ter sucesso na vida, ela precisa projetar a sua vida. Pessoas que não projetam a sua vida não conseguem prosperar. Não tem como você fazer uma faculdade se você não projetar ela. Não tem como você casar se você não projetar o seu casamento. Não tem como você ter uma saúde boa, ótima, se você não projetar a sua saúde. Parar de comer de maneira errada, né? Procurar fazer uma educação física, uma caminhada, uma academia, uma hidroginástica. Não tem como você ter uma saúde boa se você não projetar em prol da sua saúde. Ah, eu quero ter uma saúde boa. Aí chega lá na lanchonete, aí pede uma Coca Light, uma Coca que late. Aí lá vem o garçom, entrega o lanche e a Coca Light. E a bonitona, garçom, que é isso? Se quer me esculhambar, pediu uma Coca Light. Aí você vê o lanche dela, um X-Bacon. Entendeu? Você vê que a pessoa não está entendendo. Amém? Então, irmãos, Coca Light, refrigerante, toma nenhum, irmãos. Amém? Ou pelo menos diminui refrigerante, que não vai fazer bem para você, viu? Principalmente para as mulheres, viu? Viu, irmãs? Não adianta aí, ai, fofô, preciso fazer uma cirurgia para estria, não sei o que lá e tal. Vai enchendo aí a barriga de refrigerante para você ver. Você vai ver antes que vai ficar tudo mapeado. Então tem que projetar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Até para você ter uma vida espiritual forte, uma vida espiritual no poder de Deus, você precisa projetar. Projetar o quê? Ter um devocional, um momento de oração e assim sucessivamente. Mas para isso, a partir do primeiro domingo de dezembro, eu acredito que é dia 1º de dezembro, me parece que é domingo. Mas é o primeiro domingo, nós vamos começar as ministrações do projeto de vida. Então, do primeiro domingo de dezembro ao dia 5 de janeiro, que vai ser em um domingo, nós vamos falar durante todo esse período sobre projetar. Mas falar só de dinheiro também. Mas não é só de dinheiro que nós vamos falar. Mas é falar de dinheiro para você aprender a ganhar dinheiro. Para você aprender a valorizar o seu dinheiro. Nós vamos falar sobre finanças, projetar para você ter êxito nas finanças, sucesso nas finanças, na família, na vida profissional, ministerial e espiritual. Nós vamos trabalhar em 5 desses 5 pilares. E para que você tenha sucesso nesses 5 pilares da sua vida, nós vamos trabalhar 4 pilares para que você seja, ou que você seja levado a um lugar de bênção, um nível de bênção de Deus. E nós vamos trabalhar dentro do projeto de vida a parte estratégica, a parte profética, a parte espiritual. E outra que eu esqueci, mas está anotado, quem não anota não esquece. Espiritual, e motivacional. Porque quem não tem motivação não vai a lugar nenhum. Então, espiritual, motivação, a parte motivacional, a profética e a estratégica. Não adianta falar, irmão, que precisa dizimar, que precisa ofertar, e vocês não entenderam o que você vai fazer com o resto. Entendeu? Deus pode fazer a parte dele, mas se você não entender o que deve fazer com a sua parte,
você não vai a lugar nenhum, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente é fiel em dizimar e ofertar, você não está contratando Deus para se tornar o seu administrador. A Bíblia diz que nós somos os mordomos de Deus, os dispenseiros. O que é isso? Os administradores. O possível, eu faço. O impossível, Deus faz. É possível administrar? É. Você tem um cérebro, apesar que só funciona 5%. Mas tem, todos nós. O mais inteligente chega a usar 6,2%. Mas os gênios. Mas todo mundo, conscientemente, só consegue usar 5% do cérebro, amém? Então, com 5% você pode fazer muita coisa. Entendeu? Amém? Então, no projeto de vida, quem já todos os anos fazem, sabe que aqui tem uma folha onde você vai colocar o seu projeto. A mesma coisa que você escrever aqui, vai ser colocado aqui, nessa outra folha especial, que tem um imã atrás, que você vai colocar na porta da sua geladeira. A mesma coisa que está projetado aqui, vai estar escrito aqui, para você colocar na porta da sua geladeira. Como simpatia? Não. Para você ver e não esquecer mais. Durante o ano todinho. Irmão, é mágica, eu vou colocar lá na geladeira, e aí vai acontecer a mágica, vai ficar de braço cruzado, não vai acontecer nada. Isso aqui é estratégico, porque quando você não tem um alvo, você perde o objetivo. Isso aqui é para você lembrar o ano todo. Se você colocou aqui, vou conquistar uma casa, aí toda vez você vai tomar água, meu Deus, vou conquistar minha casa. De repente você estava até esquecendo de conquistar a sua casa. Vai tomar água, vê lá, a casa, quase que eu vou desviar o objetivo comprando um carro. Ou trocando o carro, se pode esperar um pouquinho. Ou comprar mais um carro, se pode esperar um pouquinho. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, e essa parte aqui é entregue para a igreja no dia 5 de janeiro, por quê? Porque no dia 12 nós fazemos um ato profético. No dia 12. Isso aqui vai ficar com você, isso aqui você vai entregar na igreja no dia 12. Amém? Então serão ao todo 7 ministrações, sendo que 6 será aos domingos e uma só no dia 28 será no sábado de dezembro. Dia 28 de dezembro será no sábado. Então ao todo são 7 ministrações. O que é isso aí? É uma corrente? Não. É o número profético, que é o número da perfeição. Mas se eu faltar um dia, vou quebrar a corrente? Não. Mas se você faltar um dia, você vai deixar de receber uma informação que talvez era a informação que precisava você receber para prosperar no próximo ano, para entender o projeto de vida. Amém? Entendido, irmãos? Falei grego? Mas o que eu vou entregar agora não será para você usufruir os membros da igreja. O que eu vou entregar agora, que nós podemos usar isso aqui como estratégia de evangelismo. Talvez pessoas que você sabe que vivem tendo problema todos os anos na família, na área financeira, na área espiritual. E você pode usar isso aqui como estratégia, pegar um projeto de vida, porque todo mundo sabe, já viu vários testemunhos aqui de pessoas que receberam o seu milagre porque eles aprenderam a projetar. Não foi porque aconteceu uma mágica, fez um projeto de vida e tal, e aconteceu uma mágica, o irmão ficou lá sentado na cadeira, esperando o anjo trazer. Não, não vai ser ensinado isso aqui não. Vai ser ensinado você a aprender como conquistar, como vencer na vida. Amém? E você vai poder pegar hoje o projeto de vida, o Espírito de Deus vai te mostrar. Se o Espírito de Deus não te mostrar agora, você vai orar a Deus: Senhor, quem que eu vou convidar
para estar a 7ª ministração na grande celebração, tanto de manhã como à noite. E na célula, você vai ter estratégia. Amém? Quero chamar aqui alguns diáconos, por favor, para me auxiliar. Você vai pegar, você vai levantar a mão, os diáconos vão entregar para você, se é 1, se é 2, e reparte. E você vai convidar essas pessoas em nome de Jesus, amém? Levanta a mão para os diáconos te ver e vai entregar para você. Esse não vai ser para você. Dia 1º de dezembro nós vamos entregar. Nós vamos entregar o que a igreja vai utilizar, amém? É o mesmo, mesma coisa, não tem nada diferente. Só que esse é você trabalhar para você. Eu vou levar o meu pai, a minha mãe, o meu colega de trabalho, eu vou convidar ele. Eu sei que funciona. E eu vou chamar essas pessoas, eles vou explicar para eles que não é uma mágica, não é uma macumbaria evangélica. Vai ser para ensinar a gente a prosperar, para vencer, amém? Que a gente vê demais esse tipo de coisa, né? Uma mistura de um monte de misticismo dentro da igreja. Isso não, isso é para ensinar a gente a vencer, a prosperar na presença de Deus. Irmão, tudo na vida, se você não projetar, você não conquista, amém? Quem entendeu, diga amém. Eu vou dar aqui uma oportunidade para vocês. Quem quer 4 segundos para ir embora e não ouvir a mensagem de hoje? 1, 2, 3, 4. Não foi, não vai mais agora. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Aleluia. E verso 14 a seguir. Quem não foi, não vai mais agora, viu, irmãos? Agora vocês vão ter que ouvir, vai ter que me aturar agora. Irmãos, eu quero te dizer algo para vocês. Presta muita atenção no tema dessa palavra. Talvez assim, cuidado com o espírito de Absalão. Que é isso? Que bexiga é essa? Né? Que tem a ver isso comigo? Que tem a ver isso com a minha família, com a minha célula, com a minha igreja, com o meu negócio? Irmãos, tem. Aqui vai tratar de princípios. Princípios que acontecem. Vai tratar de princípios. Se você não estiver atento com ele, ignorar esses princípios, você pode ter sérios problemas na sua célula, na nossa igreja, né? No sentido coletivo, na sua família, na sua casa, na sua empresa. Você vai ter sérios problemas se você não discernir esse espírito. E nós vamos denominar aqui, irmãos, espírito de Absalão é um conceito, amém? De uma atitude de pessoas influenciadas por demônios, amém? Então isso aqui é uma expressão, uma forma de identificarmos o espírito, amém? Tanto na célula, na família, na igreja, tanto na empresa. Então vamos lá. Porque esse demônio, ele opera nas pessoas através de brecha que as pessoas dão. Que as pessoas dão através de uma vazão da sua carne. Se você dá vazão na sua carne, o demônio então vem e ele vai operar contra você. Para destruir você e as pessoas à sua volta. Ou o que você está fazendo. Então, cuidado, espírito de Absalão é um sinônimo. É uma expressão para identificar uma ação de um demônio em determinada área. Então vamos lá ver o que é isso. Todo mundo atento, não deixa nada tirar sua atenção, em nome de Jesus. Efésios 4, 14 a seguir diz assim: o propósito é que não sejamos mais como criança. Começa por aí. Pessoas que são crianças nas suas atitudes são sucessiva, ação, elas dão vazão à sua carne, aos erros.
Porque criança não mede consequência, ela faz o negócio de qualquer jeito, amém? Você não pode ser como crianças, levadas de um lado para outro, pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica. Quando você fica ajustado no corpo de Cristo, você cresce. Amém? Você cresce pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida que você fizer a sua função no corpo de Cristo, você vai crescer. Amém? Você vai prosperar em nome de Jesus. O verso 17 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentil. O que é um gentil? Alguém que está longe de Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Uma pessoa gentia é uma pessoa que vive com pensamentos inúteis, sem proveito. Pessoas que vivem porque vê os outros viver. Maria vai com as outras, como diz o ditado popular. E a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, você não pode ser como gentil, que tenha a sua mente inutilmente, que utiliza da mente de maneira inútil. Você tem que usar a sua mente com utilidade. Está dizendo o que o apóstolo Paulo? E ele depois continua assim: eles estão obscurecidos no entendimento. Quem? As pessoas que estão longe de Deus. Pode estar dentro do prédio da igreja, congregando na igreja, e está longe de Deus. Aí ele diz: elas estão com seu entendimento obscurecidos e separadas da vida de Deus. Pessoas assim estão separadas da vida de Deus por causa do quê? Da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. É por isso que quando você não entende a palavra, lembra quando eu abri o culto? Quando você não entende a palavra, você é ignorante e não pode usufruir do benefício da palavra, do ensino, da orientação. Então você precisa entender a palavra do reino, para que você possa usufruir dessa palavra. Amém? Quem entendeu, diga amém. Eu quero ler com vocês agora no livro de Samuel, capítulo 15. E verso 2 a seguir diz assim: olha, ele se levantava cedo, ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava: de que cidade vizinha era a pessoa? A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há ninguém que represente o rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa, um problema ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava, bajulava e beijava a pessoa. Quer dizer, bajulava a pessoa. Para quê? Para tentar ganhar o coração da pessoa. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistado, assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Amém? O espírito de Absalão, só para nós entendermos, o que é esse Absalão? Absalão, filho de Davi, amém? Que
ele teve uma decepção muito grande. Era um príncipe, filho do rei de Israel. E ele tinha um meio-irmão chamado Aminon e uma irmã de pai e mãe chamada Tamar. Então vou falar bem brevemente para vocês entenderem. Então Aminon, que era meio-irmão de Tamar, começou a ter desejo sexual por Tamar. Enquanto ele não a possuiu, ele não sossegou. Ele criou uma situação que não dá tempo de explicar para vocês aqui os detalhes. Ele criou uma situação para que a irmã fosse servir ele se fingiu de doente. A meia-irmã foi lá levar um bolo para ele. E quando ela estava lá servindo o bolo para ele estuprou a meia-irmã. E tem mais, quando ele a estuprou, que foi um escândalo, né? Dentro da sociedade, do palácio na época, que é o chamado incesto, sexo entre pessoas da mesma família. Quando ele a estuprou, ele deu uma loucura que fez ela sair correndo do quarto nua pelo palácio. Uma outra vergonha. Absalão ficou irado, decepcionado com a situação. Ele amava tanto a irmã que a filha dele, quando ele teve uma primeira filha, ele colocou o nome da filha de Tamar. Mas o pai dele precisava ter uma atitude e não teve, né? Que era o rei Davi. Segundo Levítico, capítulo 20, verso 17, Davi tinha que ter mandado matar tanto o filho como a filha, independente se ela fosse culpada ou não. A lei de Moisés na época era matar os dois. E a Bíblia diz que Davi ficou nervoso e não fez nada. Era só fazer cumprir a lei. E Absalão ficou ferido na sua alma, porque ele esperava uma coisa do seu líder, que era o pai e também líder, o rei de Israel, e o pai não fez nada. Então ele ficou ferido. Um dos primeiros sintomas para que a pessoa venha a ser acometida, vítima desse tipo de espírito, é quando a pessoa é ferida e ela permite ficar ferida. Ferido, qualquer um de nós, todos os instantes corremos o risco. Talvez na porta da igreja, dentro da igreja, ficar ferido com o irmão. Na célula, ficar ferido com o irmão. Ficar ferido com o líder da célula, ficar ferido. Irmão, eu entendo perfeitamente que qualquer um de nós, eu também corro o risco de ficar ferido com vocês. É por isso que todos os dias eu oro assim, Deus, todos os dias eu falo a Deus assim, Deus, dentro da minha oração, eu perdoo minha esposa, meus filhos, os irmãos da igreja, os meus líderes, eu perdoo eles em nome de Jesus. E se tem, eu falo assim no coletivo, e se tiver um específico, eu falo, eu perdoo fulano, porque naquele dia ele irou meu coração, meu pai, me deu vontade de desfolar ele no chão, mas eu perdoo ele em nome de Jesus. Estou sendo honesto com vocês. Por quê? Pessoas feridas, irmãos, isso é coisa espiritual. Irmãos, isso aqui é problema para uma igreja, no coletivo, na célula, que é o pequeno grupo. É um problema em qualquer empresa. Muitas empresas são vítimas de problemas assim, não sabem. Muitas famílias são vítimas de problemas assim, não sabem, porque um ficou machucado com um colega de trabalho, ficou machucado com o gerente, ficou machucado com o patrão. Toda pessoa que se permite ficar machucada, ela vai ser problema mais cedo ou mais tarde. Isso é princípio de governo, princípio para entendermos, para não sermos vítimas de uma situação dessa e ter em prejuízo o crescimento da nossa célula, da nossa igreja, das nossas empresas, dos nossos negócios, das nossas famílias. O filho, a gente já viu tanto caso de um irmão ficar machucado com outro irmão. O filho ser machucado com o pai porque ele entende que o pai protegeu o outro irmão.
É ou não é verdade? Sim ou não? Não é só uma questão espiritual. É uma questão que vai interferir na sua vida num todo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, pessoas feridas é o primeiro sintoma, irmãos. Você ficar com ferida no seu coração. Porque todas as pessoas feridas, ele começa a se isolar. E começa a trabalhar tudo em cima do seu próprio interesse. Talvez da sua vingança, da sua ferida, provocada pela ferida. Tipo assim, deixa eu aqui no meu canto. Não quero problema para mim mais. Irmãos, você não quer ser um líder de célula? Não. Só quero congregar na igreja, mas não quero ser problema para essa igreja mais. Deixa eu aqui no meu canto. Na empresa também é a mesma coisa. Na família. Quem não já viu geralmente entre os irmãos, né? Deixa aqui no meu canto. Não quero problema com meu pai mais. Todas as vezes que eu tenho uma atitude, eu tenho problema com meus pais. Não vou fazer nada. Porque a pessoa, ela começa a dar vida à sua ferida. Começa a ter a síndrome do patinho feio. Ninguém ouve ela, ninguém dá atenção para ela. Então, ela começa a se isolar. Porque ela entende no seu coração, não quero mais ter problema. Mas na verdade, o que está acontecendo no coração dela, o isolamento, é tudo uma ira provocada pela ferida. E ela começa a dar uma de neutra. Mas na verdade, Provérbios 18, verso 1 diz assim: aquele que se isola pelo seu próprio interesse e se rebela contra a sensatez. Quer dizer, se rebela contra aquilo que é correto. Quando você se isola do seu grupo da célula, da sua igreja, porque o seu líder chamou sua atenção, talvez um irmão mais maduro chamou sua atenção, ou da empresa, não, faz a festa da empresa, você não vai. Fulano, você não vai vir não, fulano? Tá assando a carne aqui. Não vou não, tá, tô tranquilo, de boa, não quero misturar, não quero problema e tal. Entendeu? Porque ela tem no interesse dessa o que? Se vingar. Foi justamente isso. Absalão, a Bíblia diz que aproximadamente ficou quase 3 anos em silêncio, maquinando contra o irmão, até que ele fez uma festa. E lá ele disse para os seus empregados, chamou todos os seus irmãos. E Aminon estava lá. Ele falou assim para os seus funcionários: a pessoa se enche de justiça própria. Ele quer fazer justiça. Ele fica neutro, observando os passos das pessoas. Foi por isso que ele ficava na porta da cidade. Ele ficava lá, chegava alguém da cidade para falar com o rei, consultar algum sábio do rei ou o próprio rei, para resolver seu problema. Estava lá Absalão, um príncipe. Chegava a pessoa, e a pessoa, quando viu que era o príncipe que estava se aproximando, a pessoa: ele quer isso? Não faz isso não. Te amo. Para ganhar o coração. Cara, o príncipe me beijou, me abraçou. Bajulando. Porque pessoas dissimuladas pelas feridas, elas nunca vão confrontar o pensamento da pessoa. Sabe por quê? Porque ela está trabalhando para ganhar o coração dela. Essa é a estratégia do espírito de Absalão. Aí, isso é problema só dentro de uma igreja? É por isso que eu estou pregando isso? Não. Primeiro quem me deu essa palavra foi o Espírito Santo há muito tempo atrás, que essa palavra eu nunca preguei na igreja, mas tem uns 3 meses atrás, mais ou menos, Deus começou a gerar isso no meu coração. É pessoas que assim recebem uma repreensão do gerente. Eu vou falar agora no contexto profissional. Aí ele fica lá no bife, aí chega o colega assim: você viu fulana, rapaz? Você viu?
Começa a apontar o erro do seu gerente para os outros colegas. Tá vendo? Se fizesse desse jeito, o nosso setor ia ser diferente. Você entendeu? Ou o líder da célula, fulano, você está fazendo assim na célula, não pode fazer assim. Aí ele chega no outro membro da célula e sobe salão, ganha no coração. Você viu? Isso não é legal fazer na célula, você viu? Como foi o encontro? Você entendeu? O que fez lá na célula? Ah, se eu pudesse resolver isso, Absalão, se eu pudesse resolver isso, eu ia fazer de outro jeito. Tipo assim, mostrando que ele é o salvador da pátria. Você entendeu? O salvador da pátria. Ele vai ganhando o coração das pessoas. É uma estratégia do inferno. Eu estou te mostrando para A mais B que isso não é um problema só que pode ser ocasionado dentro de uma igreja, mas dentro de uma família, dentro de uma empresa e dentro da igreja, porque são pessoas que convivem de maneira no corporativo, né? No coletivo, pessoas envolvidas em um grupo organizado. Vocês estão me entendendo? Irmãos, olha, é por isso que está aqui, ó, cuidado com o espírito de Absalão. Cuidado para você não ser vítima de uma obra do inferno. Porque é o seguinte, porque o diabo, João 10:10, lá diz que o diabo veio como ladrão, roubar, matar e destruir. E ele não vai destruir só usando você, vai destruir você também. Porque todo mundo sabe que um funcionário que faz contenda, todo mundo começa a perceber que o cara é contendeiro. Ele cria clima de desconforto. Ele sempre está reclamando de alguém, entendeu? Sempre está criando um problema, vendo erro. Porque quando você não se envolve, você começa a ver erro. Não tem um ditado popular que diz assim: mente vazia é oficina do diabo? Sim ou não? Literalmente, esse ditado é uma verdade. Começa a ver erro. Tá vendo? Na célula. Eu ia fazer desse jeito. Aí ninguém me ouve. Na empresa a mesma coisa, dentro de casa a mesma coisa. Cria clima, né? Aqui é uma questão familiar, Absalão com o pai. Que Davi era o pai e rei dele. E Absalão estava sendo problema para o quê? Para a família de Davi, para a sua própria família e para a nação de Israel. Olha, você vê que obra do diabo. Ele não quer destruir só uma pessoa, é muitas pessoas de uma só vez. A estratégia do diabo, meu irmão, é dar uma caçapada e acertar várias pessoas e destruir as pessoas. Eu vou ser mais compacto. Cuidado com o espírito independente. Amém? Uma pessoa que pertence a um grupo, família, igreja, célula ou empresa, que desenvolve ações independentes, são pessoas... Irmão, independência é bom? Financeira. Ser independente financeiramente é bom. Agora, ser independente como ser social, isso aí é um plano do diabo. Nós sempre vamos precisar de alguém. É por isso que no Novo Testamento a Bíblia fala tanto de mutualidade cristã. O que é isso? Ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros. Todas as vezes que você está ajudando alguém, irmãos, ninguém na face da terra pode dizer que eu não preciso de ninguém. Não existe isso. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da minha mulher, ela precisa de mim. Eu preciso de vocês. Tem uma música assim? É uma música legal. Faz tempo que não canta, né? Deixa eu lembrar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem vacilar. Amém? Então eu preciso de você, você precisa de mim.
E nós precisamos de Cristo. Não existe ninguém independente no reino, irmãos. Pessoas independentes, temos que tomar cuidado com o pensamento independente, né? Davi, como rei, aqui tem uma experiência muito interessante. Está lá em 2 Samuel, capítulo 3, não vamos abrir que não vai dar tempo. Mas está escrito para você estudar em casa novamente. 2 Samuel 3, 20 a 21, lá conta a história que Davi, ele recebeu no palácio Abner, que era um comandante, um dos comandantes do exército de Israel em outros lugares. Só que Abner e as pessoas que estavam com ele sempre tinham conflito com as ideias do rei. Mas aí tanto o rei Davi entendeu que era importante ouvir Abner e ouvir os seus liderados. Então Davi recebe Abner no palácio. Então eles conversam e entendem que precisa ter paz entre a liderança geral de Israel, de toda a nação de Israel, para que através da onde Abner conseguisse tocar com seu governo, também fosse tocado com o governo do rei Davi. Mas aí o que acontece? E aí Abner pega e diz: olha, então me permita eu voltar novamente, meu rei, para que eu converse com os outros, e assim possamos voltar e fazer todo o processo de restauração. Foi isso que o rei Davi fez. Esse foi o entendimento da autoridade superior daquela nação. Mas Davi tinha um outro cara que também era um general. Ele era um general, um comandante do exército também, mas também ele era um tipo de primeiro-ministro da época. Você entendeu? Ele praticamente era o braço direito de Davi. Mas Davi vivia engolindo o sapo de Joabe. Porque Joabe era também um acometido do espírito de Absalão. Porque a ideia de Davi era: vamos acabar com a divisão no nosso reino. Recebeu Abner, fez um banquete, e ele disse: vai em paz e volte. Joabe, quando viu que Abner saiu para viajar, Joabe sabia que o rei, a ideia do rei era restaurar a paz com seus outros liderados. Mas Joabe foi lá, atrás de Abner, e mandou um recado para Abner: volta, o rei mandou você voltar. Ó, mentindo ainda, né? Tá vendo? Toda pessoa dissimulada, carnal, ele age como criança, mentindo, enganando. Lembra da leitura de Efésios? Dando vazão da carne. Irmão, preste atenção. O único interessado para você não entender essa palavra é o diabo. Aí Abner volta. E quando Abner volta, Joabe faz uma cilada e mata Abner. Mas ele ouviu que o rei queria estabelecer a paz. Mas Joabe era um homem de espírito independente. E tem muitos casos que eu podia falar de Joabe aqui, que Davi não agia. Mas não vai dar tempo. Se você for ler lá em 2 Samuel, o capítulo 3, o 26 a 27, você vê lá que o porquê que Joabe mata Abner. Porque uma certa vez, nesses conflitos que tinha interno, Abner tinha matado o irmão de Joabe, e Joabe era um homem ferido. Tá vendo? A ferida como que é? O homem ferido, que foi ferido pela liderança, ele fica lá, ó, remoendo. Eu quero vingança. Eu não saio do reinado. Tipo assim, não saio dessa empresa, mas quando eu acabar com todo mundo aqui, eu não sossego. Principalmente com aquela fulana lá, ou com aquele ciclano, né? É desse jeito. Numa família do mesmo jeito, numa igreja do mesmo jeito, porque são pessoas. E nós não podemos ser vítima de uma ação dessa, do inferno. Porque não vai destruir só as pessoas à nossa volta, vai destruir nós também.
Então ele tinha lá o quê? Uma ferida na sua alma, no seu sentimento, porque Abner tinha matado o irmão de Joabe em um conflito, mas era coisa do passado, era conflito. Estavam tentando restaurar a paz. E o cara tem um espírito independente. Quer dizer o quê? O seu líder dá uma direção, porque ele já recebeu do seu supervisor. E ele orienta você. E você, não, vou fazer de outro jeito. Isso é um espírito independente. Na mesma coisa é uma empresa. Fulano, o copo tem que ficar aqui, ó. Esse é o entendimento da empresa. Irmãos, qual que vai ser a diferença? Vamos deixar o copo aqui. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vai denegrir a sua imagem? Vai denegrir a sua moral social ou espiritual? Não. Então deixa o copo aqui. Por que a gente vai ter uma atitude independente para tentar agir contra líderes sobre nós? Quem entendeu, diga amém. E para fechar aqui, que não é, eu não estou criando um argumento, mas agora, cuidado com as ofensas. Vai fechar o que eu falei de 2 Samuel 3, 26 e 27 sobre Joabe, que matou o Abner porque através de um espírito independente, ele matou Abner, porque ele era um homem ferido que não se resolvia. Irmãos, eu não confio em pessoas que vivem declarando que está ferida. Eu não confio em pessoas assim, que o tempo todo ele está ferida com alguma coisa. Eu não confio. E eu tenho um motivo, porque a Bíblia diz que é para não me confiar. Para não me confiar. Mateus 24, 10. Vamos lá ver rapidinho. Irmãos, essa palavra aqui dá para me pregar umas 3 horas, viu? Mas eu estou procurando ser compacto, amém? É muito rica, irmãos, estudar sobre isso. Eu fiquei assim, estudando, lendo sobre isso. Quando eu preparei essa mensagem, eu fiquei assim, meu Deus, o negócio é muito sério. Olha só, Mateus 24, 10 diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Em algumas traduções está ferido. Trairão e odiarão uns aos outros. Amém? Significa que pessoas feridas são pessoas escandalizadas. Escandalizou com a exortação do seu líder. Escandalizou com o erro de alguém. Ficou ferida. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Está dizendo que essas pessoas trairão umas às outras. Está dizendo que essas pessoas não são confiáveis. Ela pode te trair a qualquer instante. Elas odiarão uns aos outros. Por quê? Porque elas estão feridas. Mulher, pare de ficar ferida com seu esposo. Marido, pare de ficar ferido com sua esposa. A Bíblia diz, irmão, que não pode deixar virar o dia sem você se consertar entre marido e mulher. A Bíblia diz que Deus não vai ouvir a sua oração. Pare de ficar ferido com o seu líder, com o seu chefe de setor, da empresa, do seu patrão. Eu já tive tanta experiência quando eu trabalhava para as pessoas, de passar raiva, e minha vontade era esganar a pessoa. Mas, Senhor, em nome de Jesus, purifica meu coração, eu perdoo essa pessoa. E eu nunca fiz motim em lugar nenhum para a honra e glória do Senhor Jesus. Na hora da vontade de esganar a pessoa. Mas eu ficava comigo ali, ia para o meu canto, falava com Deus: Deus, purifica meu coração, sara a minha ferida. Pessoas feridas não são confiáveis. É a Bíblia que está dizendo. E você, reflita comigo, você vai ver que é verdade. Você pensa que aquela pessoa mesmo, realmente, ela não é confiável. O tempo todo ferida. O tempo todo ela fica ferida. Qualquer coisinha, sempre é uma pessoa que você tem que pisar na casquinha de ovo com ela. Qualquer coisinha tá... Não gosto. Só porque ela
é uma pessoa ferida. E ela gosta da sua ferida. Cutuca teu irmão, diga assim: meu irmão, sorria. Smile. Sorria. Diga: cuidado com o espírito de Absalão. Cuidado com a passividade diante de uma decepção. Está lá em 2 Samuel 13:22. Quando você se permitir permanecer na passividade, não se envolvendo com nada, isso é perigoso. Eu já comentei sobre isso. Só vou aqui frisar rapidinho para nós pularmos para outra linha, para outro ponto. Cuidado. Não me envolvo, né? Não me envolvo. Pessoa passiva, né? Não me envolvo. Não tem atividade nenhuma. Por quê? O que Absalão estava fazendo? Ele estava passivo. Ele ia para onde? Ele ia guerrear em prol de Israel? Não. Ele ia para a porta da cidade. Ficava lá. Mas um grupo de pessoas. Chegava uma pessoa. De onde que você é mesmo? Ah, sou da região tal. Aí ele se aproximava, a pessoa via que era o príncipe. Príncipe. Mas o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui, estou com um problema. Falar com o rei, com a autoridade do rei. Aí ele ficava olhando as deficiências. Irmão, se você ficar olhando deficiências dentro da igreja, você vai desviar. É a mesma coisa você ir no hospital e não querer ver ninguém ferido, ninguém doente. Porque a igreja é como um hospital. O tempo todo chegando pessoa arrebentada espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, no casamento, o tempo todo. E cada pessoa tem um tempo para se restaurar. Se você quiser ver pessoa certinha, me traz o 38. Eu vou mandar você para o céu agora. E aí você vai ver só gente certinha. Alguém quer ir? Só ver se gente certa? Ninguém quer agora, né? Quero igreja santa, irmão. Não tem nenhuma igreja perfeita, não. Se tivesse uma igreja perfeita, já estava no céu já. Já estava no céu, não estava ninguém aqui mais. Você pode ter certeza. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas a pessoa passiva, ela está ali. Se fosse eu ia fazer de outro jeito. E a mesma coisa na igreja, na célula, na família, na empresa, né? Se fosse eu não ia fazer com o meu patrão. Mas não sou patrão, né? Ele está se candidatando a ser o patrão. Tipo assim, se você sair e abrir um negócio, eu vou com você. Se você sair da igreja, eu vou com você também. Entendeu, irmãos? Cutuca teu irmão, diga assim: fica veaca, irmão. Fica ligeiro, irmão. Cuidado com o espírito crítico. Números capítulo 12. Miriam tornou crítica do seu líder Moisés. Ela participava da liderança de Moisés com a liderança dele desde quando saiu do Egito. E Miriam, irmã, não era qualquer um, era irmã de Moisés. E Miriam começou a ser crítica. Engraçado, eu não estou no projeto de vida ainda, mas até parece, né? Isso aqui é uma palavra de governo, né? Mas é de Deus, irmãos. Miriam começou a ficar crítica. Ela começou a olhar para o seu irmão e líder, que era a autoridade, o profeta maior da nação de Israel, o líder maior, na posição até de um rei, mas ele não tinha um título de rei, mas ele agia como rei, e sacerdote, o profeta. Ela começa a olhar para o ser humano Moisés, e ela começa a enxergar erro em Moisés, e ela começa a criticar a vida conjugal de Moisés, porque Moisés ele casou com uma mulher etíope, e que na época, na lei da época, não podia. E ela começou a criticar. Irmãos, eu não sei não, viu? Tem pessoas que dizem assim, crítica construtiva, e tem crítica que não é construtiva. Eu não sei se realmente
as críticas são construtivas. Tem que se pensar nessa teoria aí. E, geralmente sempre as críticas, ela é levada para o lado pejorativo da coisa. E ela começa a criticar Moisés. Casou com a mulher etíope. E ela começa a criar burburinho no meio da nação. Será que Deus só fala com ele? Ela começou porque ela viu a deficiência do irmão e líder. Será que Deus só fala com ele? Será que ele não pode falar com a gente? O próprio Deus está ali, ó, só lê aí, ó, Números 12. Lê em casa, medita nesses textos aí. O próprio Deus fala. Não, eu também falo com vocês. Deus fala para Miriam. Eu falo com vocês através de visões, através de sonhos. Mas com Moisés, eu falo face a face. Significa, coloca no seu lugar. Irmãos, Deus não aceita pessoas desonrar a autoridade. Deus não aceita. E Deus não aceitou que no verso 10, o que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa, foi destruída. Né? Na sua saúde foi. Enquanto Moisés não foi diante de Deus e pediu clemência, ela não foi curada. Todas as vezes que você é acometida de espírito, desse espírito de Absalão que nós estamos trabalhando aqui. Amém? O espírito de Absalão é um conceito. Uma atitude errada que as pessoas têm. Que não gera prosperidade nem para você e nem para o grupo que você está. Que seja uma célula, que seja a igreja no coletivo, que seja na sua família, que seja na empresa que você trabalha. Cuidado para você não emprestar a boca para esse conceito, para esse espírito, a sua mente. Cuidado em manipular o coração das pessoas. Já trabalhamos isso, 2 Samuel 15, verso 2 e 6. Olha só, eu vou ver comigo isso aí. Todo aquele que age para manipular outros, age por causa dos seus interesses próprios. Nunca irá falar a verdade, nunca, porque não quer ofender a pessoa. Pois uma pessoa manipuladora e dissimulada age a partir do poder da opinião das pessoas. Ele vai agir a partir da opinião. Eu concordo com você. Tá certo, menino. Tá certo, menina. Ele nunca vai falar, não, você está errado. Sabe por quê? Porque quer te bajular, para ele ganhar o seu coração. Essa é a estratégia. Nunca irá falar a verdade porque deseja agradá-las. O que as pessoas pensam e dizem é o que mais lhe interessa. Uma pessoa manipuladora e dissimulada procura envolver outros em suas ideias traiçoeiras. Vai articulando sutilmente os seus seguidores, os fazendo acreditar que ela descobriu, né, a pessoa, problemas que devem ser tratados. Pois isso que aconteceu com Absalão. Foi isso que aconteceu. Ele agiu dessa forma. Eu vou ser o salvador da pátria. Mas na verdade era uma estratégia. E ele teve sua colheita. 2 Samuel 18, 14 a 15. Absalão foi morto. Um grande soldado ele era. Um grande comandante. Ele foi morto de maneira mais estúpida. Primeiro foi enganchado numa árvore. E Joabe ficou sabendo. Interessante que se nós lermos o início do capítulo 18, mais uma vez, Davi fala para todos os comandantes, me parece que era 3 ou 4. Olha, gente, quando vocês pegar o jovem Absalão, eu quero ele com vida, poupe a vida dele. Era o filho do rei. Essa foi a ordem para todos os comandantes. Quando pegar o menino, o jovem, traga ele vivo. Quando Joabe ficou sabendo. Interessante que Joabe já tinha arquitetado esquema contra o pai. A própria atitude de Absalão, que Absalão tentou tomar o reinado do pai. E Joabe estava envolvido com isso. Os dois, espírito de Absalão, tanto Joabe como
como filho. 2 feridos, decepcionados. Quando Joabe ficou sabendo que Absalão estava enganchado em uma árvore, mais depressa, ele foi lá e matou, deu o primeiro golpe, e os outros companheiros dele acabou de matar o príncipe. Você está entendendo, irmãos? Espírito independente. Mais uma vez aqui, você vê, e a colheita foi o quê? Destruição, tanto para Absalão como para Joabe, porque também Joabe foi morto de maneira vergonhosa, um cara que foi uma grande autoridade junto com o rei. Mas quando o irmão de Absalão assumiu o reinado, Salomão percebeu que Joabe era problema. Joabe era problema que o pai não tinha resolvido. E quando Salomão resolveu matar Joabe, ele correu na onde ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus, e ele ficou assim: todo mundo vai respeitar a presença de Deus aqui, que era a arca, o lugar que ficava a Arca de Deus, que representava a presença de Deus para Israel. Ele abraçou na arca, e Salomão falou assim para um soldado: vai e mata ele, na onde ele estiver. Mas alguém falou assim: ele entrou lá no tabernáculo onde está a arca. Salomão disse, porque a palavra de um rei, irmão, de uma autoridade tem que ser feita. E Deus não fez nada contra, porque aqueles que iam em pecado diante da arca morriam. Olha só, que isso é sério. Até o sumo sacerdote que entrava diante da presença de Deus uma vez por ano, se ele tivesse em pecado, ele morria. Agora Joabe entra na onde estava a arca, abraça a arca, e aí o soldado chega, ficou com temor, porque ele sabia que a presença de Deus estava ali, mas ele lembrou a palavra do rei Salomão: vai e traga ele morto. Ele entrou lá e matou ele diante da presença de Deus. E Deus não fez nada, sabe por quê? Porque Deus não quebra o princípio de autoridade. É assim que funciona, nós temos que entender. É por isso que nós temos uma sociedade que não respeita a autoridade, que os filhos não respeitam os pais, que chegam na igreja e não quer respeitar líder, não respeita uma autoridade civil, militar, não respeita ninguém. É funcionário que não respeita o patrão, que não respeita o chefe de setor. Uma sociedade doente. Por quê? Pessoas independentes, dissimuladas, críticas. Só para encerrarmos aqui. E você vê que tudo isso está atribuído a uma síndrome luciferiana. Lá em Ezequiel 28, 12 a 13 está assim: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Está falando de Lúcifer aqui, ele era isso. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira e outros e outros. Aí ponto. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Quer dizer, tudo aquelas coisas lindas foi preparado no dia que Lúcifer foi criado. Aí, continuando, diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Deus determinou que ele fosse isso. Aí o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Tudo isso, o orgulho. Por que as pessoas não querem a ferida curada? Não trabalham para que a ferida venha a ser curada? Por causa do orgulho. Não quer perdoar. Palavrinha mágica. Palavra-chave para resolver isso: perdão. Liberar perdão. Dar perdão e receber perdão. Aprenda isso. Se você aprender a dar perdão e liberar perdão, você não vai precisar de muitos processos de libertação para receber a sua bênção, o seu milagre. Se alguém te ofendeu, libera o perdão. Mesmo que era um demônio em forma de gente,
que te feriu tanto, te decepcionou tanto, perdoa. Você só vai ganhar. A sua saúde vai ganhar, a sua vida espiritual vai ganhar, a sua vida financeira vai ganhar, porque você vai, no nome de Jesus, ter o seu caminho livre para caminhar e crescer em nome de Jesus. Amém? Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.